As universidades portuguesas, e a de Coimbra em particular, passam por um período de desafio. Desafio como escola, como instituição de investigação multidisciplinar, como centro de desenvolvimento tecnológico e como local onde se faz uma reflexão sobre os problemas da sociedade e como lhes dar resposta. Um conjunto de pessoas da Universidade de Coimbra, entre docentes, investigadores das várias áreas, procurando de alguma maneira um equilíbrio entre os vários locais de implantação da Universidade de Coimbra, decidiram apresentar um manifesto que de alguma maneira coloca uma ideia diferente, uma visão diferente sobre o futuro da Universidade. Essa visão que queremos apresentar implica a definição de uma estratégia, e essa estratégia que temos bem presente discute-se no Conselho Geral. Daí que tínhamos apresentado uma candidatura ao Conselho Geral no sentido de conduzir essa visão ao sítio onde ele se discute, estatutariamente se discutem essas opções. E isso tem basicamente alguns vetores estratégicos que passaria a enunciar. Em primeiro lugar, o de procurar que a imagem da Universidade de Coimbra, para além da sua história, para além da qualidade da sua investigação, para além da qualidade do seu ensino, se projete também na qualidade da inovação que faz, da que aplica, da forma de aplicar conhecimento no exterior. A Universidade de Coimbra precisa de reforçar essa imagem como agente de inovação na sociedade, na economia, para que seja entendido pelos cidadãos como uma instituição fortemente dedicada ao futuro do país. A imagem da UC preocupa-nos com essa valência. Também temos um conjunto de preocupações ao nível da qualidade do ensino. Procurar que o ensino seja venha na continuidade da produção de conhecimento de qualidade que fazemos na Universidade de Coimbra, portanto, venha na continuidade da investigação e se preocupe com os aspectos de empregabilidade, com os aspectos de procura da sociedade por determinado tipo de valências profissionais. Estamos muito interessados também em aproximar a Universidade do tecido social e económico, de forma a que ele nos privilegie na sua relação diária. Estamos muito preocupados com a lusofonia, estamos muito preocupados com a projeção da Universidade de Coimbra nesse mundo onde somos um ícone do passado, no sentido em que somos conhecidos há muito tempo, mas onde queremos renovar uma imagem de modernidade e uma imagem que projeta a Universidade de Coimbra para um futuro, mais 730 anos de liderança nesse espaço. Estas preocupações, preocupa-nos muito também as carreiras dentro da Universidade de Coimbra, é talvez a nossa maior prioridade. E diria, corrigindo um pouco o que disse, é de certeza a nossa maior prioridade. A Universidade de Coimbra faz com pessoas. Essas pessoas têm várias funções, desde docência e investigação. Preocupa-nos que a carreira dentro da Universidade de Coimbra esteja protegida. Não haja na docência, na investigação, na administração, nenhum tipo de precariedade na contratação e na vida na UC. E daí que apresentemos um conjunto de propostas para anular completamente essa instabilidade na relação de trabalho. Nomeadamente aqueles, como por exemplo os investigadores, que veem a sua relação com a universidade um bocadinho mais frágil, com contratos precários, enfim, sem nenhum tipo de garantia. Era importante que a Universidade de Coimbra lhes passasse uma mensagem de que privilegia a sua relação e lhes abrisse carreiras, concursos de carreira que permitissem a alguns, que obviamente não pode ser a todos, mas a alguns, uma relação perene, mais perene com a Universidade de Coimbra e com isso permita que eles perspectivem a sua vida com um bocadinho mais de estabilidade. Isso não é fácil de fazer, é fácil de prometer, mas não é fácil de fazer porque implica ser financiado. E as propostas que temos são propostas que ajudam a financiar uma estratégia de maior estabilidade de todos os tipo de contratos que temos na UC, sejam eles da docência, de investigação, na administração, em todas as áreas de atividade. O Conselho Geral das Universidades é um órgão previsto no regime jurídico das instituições de ensino superior. É o órgão máximo da universidade. É ele que elege o reitor, é ele que valida o plano de ação, valida o orçamento, aprova-o anualmente, fiscaliza a sua ação
fiscaliza a ação dos outros órgãos da Universidade, como por exemplo o Conselho de Gestão, os vários órgãos de gestão das unidades orgânicas. Portanto, percebem que é com isto que é o órgão máximo, nesse regime jurídico que rege as universidades, o órgão máximo das universidades. No entanto, não é o seu papel mais importante este de eleger um reitor, fiscalizar a sua ação, fiscalizar a ação das outras unidades orgânicas. A sua missão nobre é a de, digamos, planeamento estratégico, de definição de políticas para a universidade que sejam transversais às várias unidades orgânicas e que tenham um impacto no futuro, no presente e no futuro dessa universidade. E, portanto, é fácil de perceber que, digamos, haja uma certa disputa por, enfim, às vezes até política, pela eleição para o Conselho Geral. É composto por um conjunto de conselheiros que representam os vários corpos da universidade. Portanto, os docentes, os investigadores, os funcionários, os alunos dos vários graus. E introduz também uma valência interessante, que é a valência de incorporar elementos externos à universidade. Isto é, representantes da sociedade, de vários aspectos da sociedade, das empresas, dos vários aspectos da economia, da cultura, das artes, que tenham alguma ligação a essa universidade e que possam, de alguma forma, ajudar nesta missão estratégica de definir políticas para a universidade, de definir aquilo que essa universidade quer ser no futuro e como é que o vai fazer. Portanto, neste programa vamos-vos apresentar esta missão do Conselho Geral e uma iniciativa que eu próprio decidi encabeçar, mas que é uma equipa, que representa um conjunto de valores, um conjunto de ideias comuns para a minha universidade, a Universidade de Coimbra, e que se pretende constituir como grupo dentro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. É sobre isso que vamos ouvir falar agora, com o testemunho não só meu, mas de várias pessoas da Universidade de Coimbra que comigo partilham um conjunto de ideias para o futuro da universidade, sendo a universidade mais antiga do país e talvez, e de certeza, a universidade mais antiga em língua portuguesa e uma das mais antigas do mundo, 730 anos. Já estamos aqui há muito tempo, o que de alguma maneira mostra a qualidade do que fomos fazendo ao longo do tempo. Sendo, portanto, uma universidade com alguma dimensão e também com alguma antiguidade, talvez faça sentido que prestem atenção ao que propomos. Vivemos num mundo profundamente dinâmico e a Universidade de Coimbra tem que acompanhar esse dinamismo. Acompanhar o dinamismo significa, por exemplo, ter um programa regular de contratação de novos docentes em concursos competitivos. Vão ser estes novos docentes que vão trazer inovação, que vão trazer novos dinamismos, que vão lançar novas áreas de investigação e vão ter um impacto a nível da UC, tanto a nível da investigação fundamental como aplicada, como na transferência do conhecimento para a sociedade. É, na verdade, das sinergias entre as diferentes gerações de docentes que a Universidade de Coimbra vai ter capacidade de dar respostas aos desafios da sociedade. Mas a Universidade de Coimbra conta também com o dinamismo dos seus investigadores, nomeadamente a nível da investigação fundamental e aplicada, a nível da captação de financiamentos e mesmo a nível da formação dos seus alunos dos últimos ciclos. É, portanto, importante que a Universidade de Coimbra reconheça a importância destes investigadores no desenvolvimento do seu projeto estratégico. E significa que parte das receitas que são geradas em ID e I pela Universidade de Coimbra deveriam ser aplicadas num programa de contratação de investigadores em concursos competitivos, porque é da estabilidade da vida destes investigadores que vai haver um forte impacto a nível da investigação, desenvolvimento e inovação da Universidade de Coimbra, além de que vai criar novas condições de gerar receitas e financiamentos que são essenciais para o desenvolvimento da Universidade de Coimbra.
Uma questão importante é a forma como a Universidade se liga às empresas e, de uma forma geral, como encara a questão do empreendedorismo. É cada vez mais importante pegar naquilo que de bom se faz na Universidade, e há coisas fantásticas a serem feitas nos departamentos, nos centros de investigação e nos seus diversos setores, que têm o potencial de se transformar num produto, num serviço e que podem fazer esta ponte com as empresas, até com os hospitais e a sociedade em geral. E essa questão é extremamente importante, não só pelo papel que a Universidade deve ter na sociedade, mas também como fonte de atração de financiamento. Cada vez mais no atual programa Quadro e sobretudo no programa Quadro que se vai iniciar agora, a ligação às empresas é fundamental e há uma parte muito significativa do financiamento que está alocado a essas colaborações, sejam laboratórios colaborativos, seja através dos projetos em copromoção, e há uma percentagem muito grande do valor que vai ter que vir através dessas parcerias. Isso é fundamental para a Universidade se posicionar, digamos assim, na sociedade, mas também é essencial para nós conseguirmos financiar, como professores e investigadores da Universidade, as nossas linhas de investigação. Há parceiros importantes como as incubadoras, o Instituto Pedro Nunes, o Biocante, e há até uma estrutura recentemente criada pela Universidade, que é o C-Business, que está precisamente a tratar da ligação da Universidade às empresas e a tentar promover essa área. Há um caminho enorme que é preciso percorrer para que a Universidade chegue sequer perto daquilo que é a norma desde há muitas décadas nas grandes universidades europeias e norte-americanas. E acho que é fundamental fazer também essa pequena revolução dentro da UC. Um ponto que considero importante no programa Manifesta Lista X prende-se com a internacionalização da Universidade de Coimbra. A internacionalização da Universidade de Coimbra deverá permitir que esta se posicione no mais elevado patamar. E vou passar a particularizar. Em relação à internacionalização, ela deve ser mais divulgada e, para isso, a Universidade de Coimbra deverá oferecer programas de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, com cotutorização internacional, com universidades de elevada qualidade. Esta colaboração permitirá igualmente a mobilização de docentes e investigadores, permitirá participar na organização e liderar a organização de eventos científicos de relevo, e ainda deverá olhar para os alunos internacionais, revendo os programas que tem para oferecer e as condições que tem para oferecer. É importante que este aspecto permita que a Universidade de Coimbra se integre e possa liderar redes de investigação, desenvolvimento e inovação. Não deve ser esquecido as relações que deve desenvolver com os países de língua oficial portuguesa, num contexto de lusofonia, e ter um foco muito especial nas economias emergentes, como universidade clássica que é, liderando uma vez mais ou participando em redes de investigação, desenvolvimento e inovação, e atraindo alunos para formação avançada. Um dos objetivos da Lista X consiste no reforço da interface Universidade Impressa. É nosso entendimento que a Universidade é uma entidade geradora de conhecimento e nós pretendemos que esse conhecimento possa ser partilhado com as empresas e com a sociedade. Entendemos também que a Universidade deve procurar aguçar o espírito para a inovação e para a investigação nos seus alunos, de forma que os alunos possam ter um forte espírito também de empreendedores. Como resultado final, entendemos que deste triângulo, universidade, empresas e alunos, deverá de alguma forma nascer um espírito empreendedor que seja suscetível de gerar mais-valias para a sociedade. Um outro objetivo da nossa lista consiste na criação de um fundo interno de investimento com capital público e privado que permita à Universidade sustentar projetos de investigação de natureza interdisciplinar.
A ideia consiste na possibilidade de juntar investigadores de várias unidades orgânicas e desta forma, através deste fundo de investimento, poder serem desenhados projetos que possam ser suscetíveis de financiamento através de uma call competitiva. A Universidade de Coimbra tem que ter entre as suas prioridades proporcionar aos seus estudantes uma experiência única e memorável. Uma experiência que se prolonga ao longo da sua jornada académica e que, de facto, reveste diversas facetas. Juntamente com a cidade, há que proporcionar aos estudantes condições logísticas de alojamento, de trabalho, aprendizagem, mesmo de transportes para as deslocações numa cidade que, do ponto de vista da circulação, pode não ser muito friendly e que tornem, digamos, fácil o acesso às diversos serviços oferecidos. Em termos académicos, em termos das condições de ensino e formação e, sobretudo, da forma como se articula com a sociedade, e eu destaco, no caso dos estudantes de economia, a proximidade com as empresas, o seu envolvimento com as empresas e com as instituições da sociedade civil. Naturalmente também em termos cosmopolitas, proporcionando aos estudantes práticas e atividades de lazer, cultura, que tornem a sua vida rica de um ponto de vista pessoal e intelectual. E, naturalmente, enfim, promover o bem-estar físico e emocional dos nossos estudantes, promovendo atividades, oferecendo infraestruturas que proporcionem, digamos, estes objetivos. Na verdade, os estudantes têm que ser envolvidos, devemos envolvê-los com a universidade, envolvê-los com a cidade, num ambiente rico, diversificado e inesquecível. Queremos que os nossos estudantes sejam felizes, queremos que eles desejem voltar e, sobretudo, queremos que eles incitem os seus familiares, os seus amigos, a quererem, como eles, a repetir as experiências que eles aqui vivenciaram. Na verdade, o nosso desejo deve ser o de que os nossos estudantes, na hora do adeus, possam dizer: em Coimbra fui feliz, e que o digam cada vez com mais convicção e com mais força. Uma das preocupações desta lista é promover uma aproximação entre a indústria e a universidade. E quando falo de indústria, falo da indústria que produz bens e que produz serviços. De facto, a indústria atravessa hoje um período onde tem que enfrentar enormes desafios. Desafios esses que vão muitas vezes para além, são mais ambiciosos do que aqueles que os investigadores e a universidade se coloca a ela própria para atingir e para assim fazer evoluir a sociedade. De uma aproximação entre a indústria e a universidade vai certamente resultar um benefício para a universidade, pelo facto de ter alguém que aponte direções e desafios que atualmente nem está a pensar e que consideraria aqueles desafios tipo Blue Sky, muitas vezes se apontam, mas por outro lado, que ao resolvê-los vai estar a contribuir para problemas prementes para a sociedade, para as empresas que os resolveram. Portanto, só acontecem coisas boas quando esta aproximação acontece, mas a nossa preocupação é que aconteça a longo prazo, não seja só limitada a projetos, a uma evolução discreta, incerta, fruto da existência ou não de financiamento, passa por criar bases sólidas de relacionamento que permitam um envolvimento contínuo, prolongado, porque só assim é que há imersão suficiente nos problemas e nas circunstâncias de cada parte para haver, de facto, uma interação eficaz. Nós vamos procurar criar condições para que isso aconteça. E estamos certos que se formos bem-sucedidos, ambas as partes beneficiarão, mas mais importante, irá beneficiar os nossos alunos. São os futuros profissionais que farão, de alguma forma, evoluir a sociedade. E também esperamos a própria região, que beneficiaria de ter mais próximo empresas interessadas naquilo que a universidade produz. Eu acredito numa universidade com uma função social
e também de uma função de excelência pedagógica e científica. Por um lado, uma função social, porque o espaço da universidade deve abrigar as relações sociais. Inclusivamente, o que temos verificado é que a crise do Covid-19 tem-nos lembrado ou relembrado da importância das universidades enquanto centros de serviços sociais. Por outro lado, a universidade deverá ter uma função de excelência, quer pedagógica, quer excelência científica, porque acredito numa universidade que suporta e incorpora a meritocracia. Uma excelência para podermos receber e fixar os melhores a nível mundial. Acredito também numa universidade desburocratizada e acredito na capacidade da universidade em gerar emprego através da criação das suas spin-offs, que podem gerar mais-valias, quer para a sua região, a nossa região, quer para o nosso país, quer para a humanidade. A Universidade de Coimbra tem que ter, ou deve ter, uma oferta de ensino de primeiro, segundo e terceiro ciclo absolutamente diferenciadora, de modo a que consiga penetrar não só nos estudantes, no público-alvo nacional, mas também internacional. De modo a que nos aproximemos, ou que a Universidade se consiga aproximar, não só daquilo que são as novas áreas económicas, como sociais, como da indústria, de fazer essa aproximação ao ensino. O ensino é, digamos, a alma mater, uma das almas máteres da Universidade de Coimbra. Claro que a par do ensino está a investigação e a inovação e o ensino estão naturalmente a par. Claro que esta nova situação social e de saúde pública coloca vantagens, mas também permite e obriga a adaptações e do próprio ensino e da própria investigação. Tem que haver também renovação da oferta formativa aos vários níveis, portanto, a estes vários níveis, e, digamos, o conhecimento que é gerado pela universidade tem que permitir, digamos, uma forte presença da própria universidade nos locais onde ocorrem essas transformações. O impacto que se tem que reverter também naquilo que é a formação dos nossos alunos, que serão depois a melhor fonte de prestígio da própria universidade. A Universidade de Coimbra deve ser uma universidade de investigação, é uma universidade de investigação que é a universidade que ensina conhecimento que é adquirido no local e que se diferencia de outras universidades, e é isso que faz um corpo, uma identidade de uma universidade. A Universidade de Coimbra deve sempre pensar nessa forma e deve entrosar a sua investigação com outros aspectos que também existem noutras universidades, que é criar mecanismos de competir com mecanismos de aderir a projetos mais vastos que não consegue fazer sozinha. Para isso é preciso criar um esquema, um princípio de elaboração dessas propostas, dessas capacidades de competir com outras universidades e criar propostas que sejam de facto diferentes e que tenham um perfil ganhador e que tenham um perfil profissional que permita ir às chamadas internacionais competitivas, eventualmente em consórcio em que as competências de diferentes universidades se possam reunir para criar conhecimento novo. Para isso, sem dúvida nenhuma, uma estrutura de suporte é importante ter na Universidade de Coimbra. Para isso é também necessário ter capacidade interna de ajudar os investigadores que estão eventualmente concentrados num processo de inovação científica a elaborar todo o processo burocrático e administrativo de uma proposta. É por isso que esta lista propõe que haja um maior desenvolvimento dessa estrutura de suporte, criando mecanismos para suportar os investigadores na elaboração de propostas, no contacto com outras universidades complementares do nosso conhecimento e, com isso, criar mecanismos de se tornar a nossa universidade importante no meio internacional.
O ICE desta vez veio à Universidade de Coimbra, que é a minha casa, falar sobre uma eleição que vai decorrer no dia 10 de dezembro, sobre o Conselho Geral. Apresentou as funções do Conselho Geral como órgão máximo das universidades, neste caso da Universidade de Coimbra, e perspectivou uma ideia diferente, que eu, como professor, como cidadão nacional, muito interessado no futuro do país e, obviamente, da minha casa, da universidade, decidi encabeçar. Mas encabeçar não significa que sou o ponto fulcral da lista, não, sou só a pessoa que vai à frente, num conjunto de pessoas e de apoiantes que partilham um manifesto que privilegia uma nova visão sobre a universidade e gostaria de discutir estratégias no órgão máximo do Conselho Geral, estratégias para a concretizar. É um desafio que colocamos à universidade, mas também à sociedade, para que acompanhem a universidade, que participem na sua vida e que, de alguma forma, com essa participação crítica, sejam avaliadores daquilo que fazemos no ensino, na investigação, na prestação de serviços ao exterior, que no fundo é a aplicação direta de conhecimento, aquilo que conhecemos por inovação. É o desafio que eu lhe deixo e pedindo-lhe que, e se atuasse dessa forma, e se fosse um elemento ativo da presença da Universidade de Coimbra, neste caso na região e no país, e com isso ajudasse a melhorar um pouco a forma como somos vistos pelo resto da sociedade.